Ei pessoal, tá joia? O vídeo de hoje é baseado num vídeo que eu assisti no canal da Carol Pinheiro há muito tempo atrás, onde ela conta 10 lições que ela aprendeu em 10 viagens. O ano passado eu até gravei um vídeo mais ou menos relacionados, mas era sobre 5 coisas que eu aprendi da minha viagem e que estavam sendo úteis no período que eu fiquei hospitalizada. Se você é novo aqui do canal, talvez você não saiba, mas ano passado eu tive um problema de coração, fui para o hospital e fiquei lá internada 2 meses. E eu sou aquela pessoa que mesmo no hospital estava fazendo vídeos para o YouTube, né? Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu acho ele bem interessante. Eu vou deixar aqui nos cards para você assistir. E hoje eu vou falar sobre 10 viagens que eu fiz, 10 fatos que eu aprendi e que foram muito relevantes na minha vida. Se por acaso você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui agora e também não se esqueça de me seguir nas redes sociais. A primeira viagem internacional que eu fiz foi para o Canadá e é por isso que vamos começar falando sobre o país e as lições que eu aprendi por lá. A primeira delas, e a maioral de todas, é saber que o mundo é muito maior do que a gente imagina. A gente vê televisão, vê vídeos na internet, vê reportagens, então a gente entende sobre o mundo, sabe que tem outros países. Porém, quando a gente entra em contato com esses outros países, é que a gente vê a real dimensão do mundo. Vou dar um exemplo muito bobo, mas é verídico. Quando eu fui para o Canadá, eu imaginava que pessoas que tinham olhos puxados ou eram chineses ou eram japoneses. Tanto que aqui no Brasil a gente sempre fala Xing Ling, porque é sobre a China que tem lá as pessoas de olhos puxados. Porém, quando eu cheguei no Canadá, eu descobri que tem muitos outros países com muitas outras pessoas de olhos puxados, como, por exemplo, a Tailândia, Camboja, Vietnã, Filipinas. Então, o Canadá foi onde eu tive a minha primeira lição de mundo, que é: o mundo é muito maior do que a gente imagina. A segunda lição aprendida no Canadá é que as culturas são diferentes, as pessoas agem de forma diferente. Por exemplo, quando eu estava no Canadá, eu trabalhava em um restaurante e a impressão que eu tinha é que eu não tinha amigos desse restaurante. Que eu estava lá só para trabalhar, que as pessoas vinham e iam embora, cumprimentavam, mas era só isso. Porém, quando eu fui embora do Canadá nos meus últimos dias, eu comentei com esse pessoal do restaurante que eu queria me despedir, que eu queria falar tchau, que eu queria marcar um jantar com eles. E eu me surpreendi demais. Porque eu comentei que eu queria sair para despedir dessas pessoas e eles fizeram questão de se despedir de mim. Então nós fomos almoçar juntos, depois fomos jantar, depois fomos para festa e isso durante uma semana inteira. E foi muito legal, porque às vezes você tem uma impressão errada das pessoas. Porque aqui no Brasil a gente está acostumado das pessoas se tratarem de uma forma que nos outros países as culturas são diferentes e eles não são como nós somos aqui no Brasil. Então, às vezes, você pensa que a pessoa não gosta de mim, mas não, é só uma maneira diferente que ela se comporta. Terceira lição aprendida foi no Chile, e lá que foi a minha primeira experiência como mochileira. Na minha cabeça, era muito normal você sair do Brasil para fazer um intercâmbio, para fazer algo que era mais concreto. Mas sair e viajar para outro país por um período muito extenso, como viajante, eu não imaginava que existia isso. Então, no Chile, eu aprendi a minha terceira lição, que foi a cultura mochileira. Quarta lição aprendida foi na minha volta ao mundo. Se você não sabe, eu fiz uma viagem de volta ao mundo. Aqui no canal tem vários vídeos com dicas para você também fazer esse tipo de viagem. E nessa viagem de volta ao mundo, eu fui apenas com a minha mochila, minha mala de mão. E foi aí que eu percebi que a gente tem muito mais coisa do que a gente realmente precisa, e essa é a quarta lição. Porque muitas vezes você tá assim, lotado de coisas do guarda-roupa, lotado de sapato, lotado de bolsa, e mesmo assim você continua achando que você não tem, e você continua comprando mais coisas. Mas se você for parar para pensar, às vezes você tem muito mais do que realmente é necessário. E isso eu vi na minha viagem de volta ao mundo, porque eu fiquei 4 meses viajando com pouca quantidade de roupa. Tinha lá 4 shorts, 3 blusas, um vestido e era suficiente para eu viver. Então foi aí que eu aprendi que temos muito mais do que realmente é necessário.
A quinta lição aprendida durante a minha viagem foi na Namíbia. Durante a minha viagem da Namíbia, eu conheci um cara lá, a gente ficou junto e tal. E aí, o que acontece? A gente vai fazer um safari. Quando você vai fazer um safari, provavelmente você vai ficar hospedado em algum camping, algum hotel que é dentro desse próprio safari. Nesses campings, normalmente, eles colocam um lago artificial próximo do camping para você poder ficar atrás da cerca, protegido. Só que, como tem o lago artificial, os animais vêm até você para eles tomarem água, então você consegue ver esses animais com uma proximidade, né, de um jeito bem natural mesmo. Então, quando eu estava fazendo esse safari, quando eu estava lá na Namíbia, e tinha essa pessoa, esse cara lá, acontece que chegou uma menina e começou a ficar conversando com ele, e conversar, e conversar, e conversar, e o cara não saía da conversa. E aí você começa a se sentir assim, um pouco enciumada, né? Porque quem é essa pessoa conversando com esse cara, sendo que esse cara tá te pegando, tá ficando com você, né? E aí que eu parei mesmo e refleti, fala, Raquel, você tá no meio da Namíbia, você tá num safari, você tá a poucos metros de vários animais silvestres, você tá numa oportunidade única e você realmente vai ficar parando e pensando sobre o cara lá que tá conversando com a mina, sendo que provavelmente você nunca mais vai encontrar com eles na vida? Aí que a minha ficha caiu. Por quê? Porque às vezes a gente coloca o foco em coisas erradas. Por exemplo, eu perder a oportunidade de ver animais maravilhosos no meio selvagem, porque eu tô preocupada com o cara que eu dei uns beijos lá 3 dias antes. Então, essa é a minha quinta lição aprendida. Foque no que realmente é importante. Sexta lição aprendida, e também foi durante a minha viagem de volta ao mundo. O que acontece? Como eu ia passar em vários países e eu tinha pesquisado sobre vários lugares, você cria aquela ansiedade. Então, ao invés de eu estar aproveitando o momento presente, às vezes eu estava sempre pensando no futuro. Por exemplo, eu estava lá na África fazendo safari, curtindo, se divertindo, mas eu estava assim pensando, não, mas quando eu for da Tailândia vai ter festa, eu vou querer ir da festa, vai tomar uma cerveja, não sei o que e tal. Aí, por exemplo, cheguei da Tailândia. Ao invés de eu estar curtindo a festa na Tailândia, eu começava a pensar, nossa, porque depois eu vou para Coreia, eu vou encontrar minha amiga faz 4, 5 anos que eu não vejo ela, nossa, que legal. Eu comecei a perceber que, ao invés de estar curtindo o lugar que eu estava, aquele país diferente, aquela cultura diferente, às vezes eu ficava pensando mais no próximo destino, e no próximo destino, e no próximo destino, e no final das contas eu não aproveitava realmente. É claro que isso não acontecia com frequência, não era todos os dias que isso acontecia, mas às vezes dava esses insights. Então tá aí a sexta lição aprendida. Viva o presente e pare de pensar muito no futuro. Sétima lição aprendida, e isso se engloba vários e vários países. Um deles é a Coreia do Sul, que eu acabei de falar no tópico anterior. Por quê? Porque às vezes você faz amizade e depois de alguns anos, às vezes você até fica sem contato com as pessoas, mas quando você encontra com elas, tudo parece que passou de, sei lá, 3 dias, 4 dias. E por que aconteceu isso em vários lugares? Na Coreia do Sul, eu encontrei uma amiga minha do Canadá. Então fazia 5 anos que eu não via ela. E eu fui para casa dela, fiquei lá hospedada, foi super divertido. Quando eu estava na Suíça, eu também encontrei um menino que eu fiz amizade no Canadá. E foi 7 anos depois. E foi super legal. Então, a lição que eu aprendi é que mesmo fazendo amizade, mesmo você ficando muito tempo sem conversar com as pessoas entendem que você não conversa direto com elas por causa da distância, fuso horário, às vezes não tem mais assuntos em comum, porém, na hora de se encontrar, tudo fica igual. Então, essa é a sétima lição aprendida. Você vai fazer amizades e você vai reencontrar essas amizades no futuro e será tudo igual. Parece que vocês ficaram longe 3, 4 dias. Oitava lição aprendida, que é sobre todas as viagens que eu já fiz sozinha. Às vezes a gente fica com medo de viajar sozinha, fica lá receosa, só que você descobre que viajar sozinha é muito mais fácil do que você imagina e ouso dizer que ainda é muito mais fácil do que viajar acompanhado.
Porque quando você está sozinha, você tem esse espírito livre e você está aberto a novas experiências, conhecer pessoas, ir para lugares diferentes. Então você pode sim viajar sozinha e você é muito mais corajosa do que você imagina. Se por acaso você nunca viajou sozinha, se você tem esse interesse, aqui do canal tem vários e vários vídeos. Eu vou deixar aqui a playlist sobre viagens sozinhas. Então entra lá, assiste aos vídeos que eu tenho certeza que irão te ajudar a criar a coragem também de ir viajar sozinha. A lição número 9 que eu aprendi é sobre a Bielorrússia e sobre isso de viajar sozinha. Porque você é mais corajosa do que você imagina, você pode sim viajar sozinha, mas você também tem que saber o limite. Não adianta você ficar dando murro em ponto de faca, não adianta você ficar viajando sozinha se o lugar é difícil, se o lugar não é propício para viagem sozinha. Aqui no canal eu já contei a minha experiência viajando pela Bielorrússia, vou deixar aqui em cima nos cards o vídeo certinho para vocês verem e entenderem do que eu tô falando. Mas Bielorrússia é um lugar muito difícil por causa da língua, tem essas barreiras, então eu tive que desistir de viajar por lá. Eu fui para Bielorrússia para ficar vários dias, mas depois de um dia e meio, eu resolvi ir embora. E não quer dizer que só porque eu desisti, quer dizer que eu fracassei. Quer dizer que se eu fui para lá, eu fui muito corajosa de me expor a um lugar tão diferente assim. E mesmo desistindo, eu fui vitoriosa. Então isso não é um fracasso. Isso é só um jeito diferente de olhar a vida e as experiências que você tem. E a 10ª lição aprendida é que eu posso viajar, eu posso ir para muitos países, eu posso conhecer vários lugares, várias culturas, mas eu ainda prefiro o Brasil. Eu sei que tem muita gente que reclama do Brasil, eu sei que aqui tem muitos problemas, mas eu amo o Brasil, eu adoro estar de volta do Brasil. Então eu adoro viajar e eu adoro voltar para o Brasil e me sentir em casa. E agora eu quero saber de vocês quais foram as 10 lições que vocês aprenderam em 10 viagens. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler e essa troca de experiências sempre é muito legal. Se por acaso você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui agora e aproveita essa oportunidade de ver os outros vídeos aqui do canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar, são vídeos bem interessantes, bem diferentes e que podem te ajudar a também viajar e explorar esse mundo. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo!